Hoje nós vamos falar sobre o framework Maestro, mas não de um jeito teórico, sabe? A gente vai tratar ele como uma ferramenta de verdade, uma ferramenta de batalha para a governança de risco. O objetivo aqui é bem claro: pegar a arquitetura da IA agêntica e transformar em ações que possamos defender e em métricas que a diretoria consiga entender. E vamos começar pelo que realmente importa. Essa frase na tela resume tudo. A gente saiu de um mundo onde LLM só respondiam perguntas para um cenário onde as IAs agênticas fazem coisas. E essa mudança catapultou o risco corporativo para um outro patamar. Não estamos mais falando sobre o constrangimento de um dado que vazou. Agora a gente está falando de agentes autônomos com poder para executar transações ou, como diz ali, simplesmente derrubar a infraestrutura que mantém a empresa de pé. E por que isso é tão diferente? Bom, a raiz de tudo está em duas palavras: não determinismo e autonomia. Pense bem, nossos modelos de segurança clássicos foram todos construídos na base de um software previsível com limite de confiança bem definidos. Aí a agêntica chega e, BUM! Explode essas fronteiras. De repente, temos sistemas que podem agir de maneiras que ninguém previu, quebrando toda a cadeia de comando que sempre foi o alicerce da cibersegurança. E aqui, ó, tá o pulo do gato. A área de negócio vai lá e constrói um agente que funciona. Ele entrega o que foi pedido. Só que funcional é uma coisa, seguro é outra, bem diferente. E é nesse buraco, nesse vão entre funcionar e ser resiliente que mora o perigo. E esse buraco só aumenta porque o mercado quer tudo para ontem. É exatamente para isso que o Maestro foi criado, para construir uma ponte bem sólida sobre esse abismo. Beleza. Então, como a gente começa a andar nesse território novo e perigoso? A Cloud Security Alliance nos deu o Maestro. Pense nele exatamente como um mapa de arquitetura para um mundo que ainda estamos desbravando. Ele nos dá finalmente uma linguagem e uma estrutura para raciocinar sobre a segurança desses sistemas tão complexos e autônomos. No papel, Maestro é um framework de modelagem de ameaças, mas a grande sacada é que o foco não está só no modelo de linguagem, no LLM. Pensa assim, o LLM é o cérebro, mas o risco de verdade está no sistema nervoso que conecta esse cérebro ao mundo real, que dá mãos para ele agir. O Maestro olha para esse sistema todo, para o orquestrador, porque é ali que o risco operacional mora de verdade. E como ele faz isso? Organizando o nosso raciocínio em 7 camadas. Isso é fundamental para gerenciar fluxos com múltiplos agentes, onde a resposta errada de um pode virar o comando malicioso para o próximo. Com as camadas, podemos aplicar controles específicos. Por exemplo, na camada de dados, o foco é na sanitização rigorosa de tudo que alimenta o agente. Lá na camada de ferramentas, podemos bloquear tecnicamente o acesso a APIs de alto risco. Cada camada vira um checkpoint de controle. Certo. Então a gente já tem o mapa. É o primeiro passo essencial. Mas, vamos ser sinceros, governança de risco não se faz com mapa, se faz com número, com medição. Então agora vem a parte crucial. Como a gente pega esse mapa de ameaças que é qualitativo e transforma em métricas quantitativas. Métricas que podemos gerenciar, reportar e, claro, defender. E olha, essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Modelagem de ameaças é um mapa do campo minado. Ele te mostra onde o perigo pode estar. É uma análise qualitativa. Agora, o benchmark de segurança, isso é quantitativo. É pegar o tanque, que é a nossa aplicação, e passar por cima da mina de propósito, só para provar que a blindagem aguenta o tranco. E sejamos honestos, um CISO não chega na reunião do conselho com um mapa, chega com o resultado do teste do tanque. E o que a gente testa? Exatamente. O Maestro ajuda a gente a criar métricas de engenharia de verdade. Essas 5 aqui são um ótimo começo. A gente mede, por exemplo, a taxa de recusa para ver se o agente diz não quando recebe um comando malicioso. A gente mede a completude da auditoria para ter certeza que dá para rastrear cada passo que ele deu sozinho. Isso aqui não é achismo, é segurança tratada como engenharia. Beleza! Mapa na mão, métricas definidas, e agora? Agora vem a parte mais crítica. Como a gente faz isso virar resiliência de verdade e não só mais um documento na gaveta? Como é que a gente injeta essa medição direto na veia da empresa, lá no dia a dia do desenvolvimento e das operações? Vamos trazer isso para a vida real com um exemplo que deve dar calafrio em qualquer CISO do mercado financeiro. Imagina um agente de IA criado para conversar com sistemas bancários antigos, aqueles mainframes. Aí um atacante usa uma injeção de prompt via RAG e consegue envenenar o agente. De uma hora para outra, esse agente autônomo começa a disparar comandos Swift não autorizados direto para o mainframe. O resultado?
uma catástrofe, uma falha em cascata. E como a gente para um desastre desses? Uma das defesas mais importantes é o famoso Human in the Loop. E não é aquele pop-up de tem certeza. É um freio de mão de verdade, na arquitetura do sistema. Um mecanismo que não dá para burlar, que trava o processo e exige que um ser humano aprove explicitamente uma ação de alto risco. É a nossa rede de segurança final contra a autonomia desenfreada da IA. E tudo isso se junta neste pipeline operacional. É um ciclo que não para. Mapeamos com o maestro, definimos as métricas do nosso teste do tanque. E o passo crucial, automatizamos os testes de ataque dentro do pipeline de CI e CD. Se a nova versão do agente não passar no teste de resistência, o build quebra. Não vai para a produção. Simples assim. A segurança deixa de ser um band-aid e vira parte do DNA do código. Com esse sistema robusto rodando, a gente chega na missão final do CISO, que talvez seja a mais importante de todas. Traduzir essa realidade técnica para a linguagem que o negócio entende, a linguagem do risco. Chegou a hora de levar esses números para a liderança e para o conselho. E é aqui que a conversa muda de nível. Dá uma olhada nesse exemplo. Em vez de chegar lá falando de jailbreaks, a gente fala em taxa de aderência à política. Em vez de logs, falamos em completude da auditoria. A gente sai de uma discussão técnica sobre falhas e entra numa conversa de negócio sobre resiliência. São KPIs que dá para auditar, que nasceram na engenharia e que mostram que existe controle e governança de verdade. E às vezes, um número só, como este, conta a história toda. Poder chegar para o conselho e dizer: nossa meta é recusar 99,5% das tentativas de ataque conhecidas e a gente testa isso a cada nova versão que vai para o ar. Isso mostra um nível de maturidade gigantesco. Esse número não é só uma métrica de TI, é uma pólice de seguro para a reputação da empresa. Então, para a gente fechar, fica a pergunta que todo líder de segurança precisa ter na ponta da língua. A questão não é mais se os agentes de IA funcionam. A questão é, eles são comprovadamente seguros? E mais importante, o conselho entende a diferença e o risco que ela implica? Porque no final das contas, governança não é um documento, é uma resposta. E todos esperam que essa resposta venha de quem cuida da segurança.